Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo aqui diretamente da onde, Fabiola? Estamos no Recafé, que fica aqui dentro do Instituto SEB. E a gente super recomenda, um lugar muito agradável. Domingo tem brunch. E durante a tarde aqui é o lugar ideal, não só para você vir tomar um cafezinho, como fazer seus networkings e também, hoje, né? Felizmente, contando com a presença da dona, da Renata, que finalmente acordou cedo um dia, ela acorda 10, 11 horas da manhã, mas depois de algumas broncas que a gente deu nela, hoje ela resolveu aparecer cedo para ver a gravação do nosso programa. Bom, De Grande e o nosso convidado, André Luiz Correia, que é um auditor contábil da Valorap, grande amigo, patrocinador do nosso programa e um companheiro já de alguns anos, e veio nos ajudar para falar um pouco, André, dessa situação do COAF, né? Hoje questionado o COAF, né? Começar pelo De Grande, a coisa que a gente mais ouviu aí nos últimos tempos, né? Onde estava o COAF no governo Lula? Eu já ia perguntar isso. Onde estava o COAF no governo Dilma? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Do COAF? Nunca tinha ouvido falar disso. Pra mim era só, tipo, uma onomatopeia que nem coffee em inglês, sabe? De tossir. O que eu confesso pra você que eu não sabia quando surgiu alguns anos atrás foi o CARF. Outro também. Esse eu nunca tinha ouvido falar. O COAF eu sabia que tinha o COAF. O CARF é mais familiar para os contadores, para o pessoal que está lidando com questões tributárias, né? Mas o COAF tem uma história antiga, tem uma história de mais de 20 anos. Também, né? Na realidade, há 30 anos o Brasil se comprometeu aí com os países combate de corrupção em grande escala, né? Crime organizado, terrorismo, lavagem de dinheiro. E aí, 10 anos depois, criou-se o COAF. Foi daí que surgiu o COAF? Não, 98, então é um negócio antigo até. E ele teve presente lá no Mensalão, em vários processos aí, não teve essa repercussão que teve recentemente, né, com o Queiroz, né? Mas é uma instituição antiga e teve uma amplitude muito grande. Eu, como contador de formação, ele teve uma reforma em 2012 que estendeu aí a obrigação de comunicar operações atípicas, né, para contadores. Vocês têm que comunicar, né? Contadores, auditores, alguns consultores, corretores de imóveis, né, joalherias, empresas que fazem revenda de bens de luxo, de alto valor. Então tem uma gama muito grande de entidades, agentes financeiros, pessoas que são obrigadas a reportar anualmente ou numa operação suspeita pontualmente essas questões para o COAF. Mas, peraí, deixa eu já aproveitar aqui, porque não há essa reportagem eficiente, vamos dizer assim, porque quando a gente vê o negócio do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, que foi transformado em joia, e eu não vou citar nome, uma das mais famosas joalherias do Brasil, dizer que ela mesma não informou, porque foi pedido para não informar, quer dizer, mas foi falar isso porque foi pressionado, que apareceu no álbum, né? Quer dizer, apareceu lá no... Mas ela só falou porque houve uma investigação. E o órgão efetivamente estava em cima, porque a denúncia veio do COAF. Para quem não sabe, a denúncia do Sérgio veio do COAF. Não sabia. Então começa por aí. Para mim era a Lava Jato. Não, a Lava Jato usando a COAF, porque qual é o problema da Lava Jato? Ela integrava todos esses setores. Era Polícia Federal, COAF e por aí afora. Então, a primeira denúncia caindo em algum lugar já era passada para todo mundo. E no caso de Sérgio Cabral, caiu a COAF, falou, tem coisa aqui. E aí eles foram em cima. Então é essa a ideia de tirar o COAF da economia e passar para a justiça, para que não haja esse processo mais lento. É só isso, é uma questão de rapidez e, claro, aí nós vamos entrar num outro momento, que é o poder de polícia, que o COAF não tem poder de polícia. Sim. Na justiça ele passaria a ter. Esse é o senão da coisa. Aí nós tiramos
a ideia do liberalismo e passamos na ideia da intromissão. Mas aí que está a briga. A pergunta que eu faço é a seguinte, no caso do Queiroz, que você citou, o COAF foi o protagonista. Porque ele denunciou. Então, quem denunciou foi o COAF. No caso do Sérgio Cabral, não foi. Mas eu acho que só tem uma questão aí, dele. pessoal, que na realidade o COAF, ele é um órgão de inteligência, ele é silencioso, ele é um banco de dados. Tem várias entidades que têm que ir lá e imputar informações, né? E ele não tem poder de investigação, ele não denuncia. Exatamente. Na realidade, ele provê esse banco de dados, né? Seja para o Ministério da Economia, da Justiça, vamos ver com quem que vai ficar. Então ele é uma ferramenta, né? Que está ali à disposição. O que aconteceu no caso do Queiroz foi um vazamento, né? Não sei se foi do Ministério Público, da Polícia Federal, que teve essas informações. Ele produz muitos relatórios, né? Milhares de relatórios, isso há muitos anos. E aí, até ouvi uma jornalista comentar da BBC recentemente o porquê de tanta repercussão, né? Porque na mesma lista do Queiroz, você tinha lá o presidente da Alerj lá com 49 milhões, né? Quase 50 milhões de movimentação. O que deu mais é o presidente da Alerj. Ela deixou claro, falou, o critério do jornalista é o impacto da notícia, né? Sim. Se está certo ou não, você Não, vai discutir. aí é outro papo. Aí é outra conversa. E, inclusive, a própria necessidade que o cidadão, né, o telespectador, o ouvinte, quem quer que seja, ou o leitor, a necessidade dele de ver desgraça, que quer ver desgraça, e desgraça traz Ver o desgraça. circo pegar fogo. Dane-se o papel do negócio. Agora, o que eu quero, repito, que todo mundo fala, onde estava o COAF na época do Lula, onde estava o COAF na época da Dilma, onde estava o COAF nessa história toda, cadê esses relatórios que a gente está falando que não era produzido? Mas Quem não é o COAF? que não é produzido. Você pode ter certeza que todos esses relatórios não só foram produzidos, como eles foram expostos. O grande problema é que não chegava lá, porque você não tinha esse organismo para chegar lá e falar, COAF, eu preciso desses dados. Os dados estavam lá. Mas o COAF, desculpa, você que é feito ao negócio, o COAF oferece para quem esse relatório que ele está detectando uma movimentação? Para os ministérios públicos, né, federal, estaduais, para as polícias, civil. Então, se ele forneceu, o Ministério Público e polícia não fizeram nada. Exatamente. Não, mas que não ele foi- atuou. É a conclusão que eu estou Não, chegando. Vamos lá, fez. no caso do mensalão, teve julgamento, teve pessoas que foram incriminadas, teve no próprio Petrolão. Eu escutei técnicos falarem que ele estava lá, ele produziu os relatórios, eles foram usados nos inquéritos, né? O que não aconteceu foi esse noticiamento pela grande imprensa, como aconteceu recentemente, mas é um órgão muito antigo, na realidade, e que sempre... Não é que ele não foi, ele trabalhou. Deixa a Fabiola falar. Dele. Não, eu sou da pessoa da recepção aqui. Trabalhou, cara. Trabalhou e forneceu. O problema é que o Ministério Público naquela época estava mais abafado do que qualquer outra coisa. Quem tinha que fazer a produção da prova, quem tinha que pegar aquilo e desenvolver, não fez. Agora, quando Parou fez... em algum lugar. Exatamente. É isso. Estancou ali, não na era gaveta, COAF. daqui a pouco a gente vê isso. né? Mas é isso que E nós não estamos era falando. interesse da empresa sair soltando isso também. Né? Aquela parte, como é que o pessoal chama de extrema imprensa, estava em outras jogadas naquele momento, não estava aí a fim de... Onde fica esse COAF que você tem que oferecer quando você audita alguma coisa, apareceu um negócio lá que você suspeita, onde fica esse COAF? É uma entidade, né? Tem um banco de dados, não sei se a sede é Brasília, acho que provavelmente seja, mas os contadores, por exemplo, teve a regulamentação aí pelos conselhos federais, aí, regionais de contabilidade, e eles entram no site, né? do COAF ou do conselho com os links lá, e aí anualmente você tem que ter uma declaração de não conformidade para relatar que não houve nenhuma ocorrência que pudesse ser relatada, ou caso ocorra, você precisa ir lá e relatar. E tem as regras, né, para todo mundo, instituição financeira, joalheria, contador e tal, tem toda uma regra ali. De repente... Qual é a punição se você não oferecer, descobrirem que você não ofereceu um documento lá, uma informação de que houve alguma coisa suspeita aqui? No caso de uma entidade de classe, de um profissional assim, como o contador, né, o consultor, que está sujeito a um órgão regulador, ele pode ter sanção, né, da própria corporação. Então pode ter o seu registro cassado, pode ter multa. Né? Então ele tem uma norma hoje, isso está regulamentado, ele é obrigado, tem uma lei federal que regulamentou isso, com normas do próprio conselho, das
das entidades, né, de classe. Eu me lembro que antigamente, com todo respeito, era uma zona. Né? Antigamente era uma zona. Eu lembro que a assinatura do contador era mega... Sim, isso mudou muito. Já. Porque aí começaram a botar moral. Qual que é? Você tem, né, uma responsabilidade. A começar pelo próprio padrão contábil nosso, né? Que era um negócio caseiro e tal, que estava muito tempo... Papel de pão. Defasado. Então, em 2010... houve um alinhamento das práticas contábeis brasileiras com as internacionais, que a gente chama de IFRS. Então aí o Brasil deu um salto muito importante. Então, uma empresa hoje que tem um padrão aderente ao que está vigente, ela tem uma demonstração alinhada com o que é produzido na Europa. E o que um joalheiro, qual é a distinção de um joalheiro para chegar e falar assim, o cara fez uma compra de R$1 milhão, qual é a distinção para ele falar ou não? Não, mas aí ele tem que seguir as regras do COAF, que vale para cada entidade. Então, por exemplo, o que o COAF pede para que você reporte? Se alguém falar que comprou alguma coisa em dinheiro acima de um determinado montante. Então, por exemplo, se eu receber, cartão de crédito, não. Se eu receber honorários como contador acima de R$30 mil em dinheiro, eu preciso fazer um relato, né? E que não é nenhum problema, não é um crime, mas eu preciso fazer um relato. O COAF vai fazer um órgão de inteligência, né? Ele fica colocando isso aí, gerando relatórios. Quando ele entende que é uma operação suspeita, que ela está incompatível com os seus ganhos, aí ela manda esses relatórios para essas entidades que vão investigar ou não. E aí que você pode desencadear um inquérito, né? Uma investigação. Eu posso deduzir, Fabíola De Grande, que se num passado recente houve omissão por parte de instituições, poderes, etc. e tal, em não levando para frente alguns relatórios, possíveis relatórios do COAF, eu posso deduzir que mais recentemente, em função de tudo isso, vai ser difícil o nego botar na gaveta um próximo relatório do COAF? Não. Esse é o ponto da briga. Se o COAF passar para o Ministério da Justiça, ele passa a ter poder de polícia. E se ele passar a ter poder de polícia, ele vai exigir, ele vai ter como patrulhar você. Por enquanto ele é da economia, não, mas ele eu digo assim, fornecedor. Se um promotor, se o Ministério Público, que a gente estava falando aqui, o André, você mesmo falou, se eu sou COAF... obrigado a passar. Não, ele passou para o Ministério Público que engavetou no passado. Exatamente. Engavetou. Fica mais difícil agora. Agora, não tem mais jeito. Agora veio trazendo essas situações... É o caso Queiroz. O caso Queiroz, supostamente, se fosse uma outra época, qualquer filho de presidente... Meu amigo, teve filho de presidente aqui que fez e desfez. Com dedo ou sem dedo? Com dedo, sem dedo, tudo. Filha, filho, amiguinho, consultorias, fizeram o diabo. E ninguém fez nada. Quer dizer, agora está fazendo. Então caiu, e se cair, vai morrer pela boca mesmo. Quer dizer, não tem como escapar. Não tem mais como Deixa escapar. eu fazer uma pergunta, sei que está acabando. Eu queria entender o critério mais ou menos dessa avaliação, que há alguns anos, um conhecido, que deve ser seu conhecido também, fez uma postagem no Facebook muito indignado, porque ele foi numa joalheria comprar um presente, não devia ser muito barato, né? E fizeram ele assinar um monte de coisa, tipo, ele estava indignado, tipo, gente, eu só saí para comprar um presente, virou esse furdunço todo. Tem um piso, tipo, a partir de tanto, tipo, eu cheguei lá, comprei, sei lá. O que eu entendi do André, provavelmente em dinheiro. Porque se fosse cartão, não teria. Não? Não, mas tem o teto para dinheiro, para você reportar, e tem para operações de uma forma geral também. São operações de grande vulto, né? Eu não tenho todas as regras, porque isso para a instituição financeira tem regras, para o contador, para a joalheria, para revendas de carro, né? Tem muita regra. E tem muita gente que ainda não reporta. O fato é que o COAF, como eu falei, ele tem mais de 20 anos, mas ele é um órgão que tem pouca popularidade. Começou a ser falado dele agora. Né? Exatamente. Ele é silencioso. Então, E sabe-se que o PCC investe pesadamente no mercado imobiliário, isso é sabido, né? E não só o PCC, né? Pelo amor de Deus. Não. Tem muita gente bacana aí que investe ali. E como é que não vem, né? Não vem. E é por isso que eles querem que continue lá na economia. Que cá entre nós é onde tinha que estar mesmo. No sistema liberal, então, intervencionista é uma outra história. Deixa eu chamar o intervalo, aí na volta eu queria começar por aí. Daqui a pouquinho estamos de volta, até já. Unimed Ribeirão, o
Plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Degrande, nós falamos de você, viu, Renata? Depois você vai ficar surpresa. Nós saímos falando sobre exatamente o que aconteceu semana passada, na quinta-feira, que foi a decisão ficar na economia ou na justiça. A princípio, uma votação apertada. Bateu na trave. 28-10, né? 228 a 210, mas... tem o Senado ainda, né? Tem o Senado e tem, quem sabe, enfim, não sabemos até agora, na hora da gravação, não sabemos o que deu. Mas, enfim... Degrande, você estava dizendo que se ele permanece no Ministério da Economia, a única coisa que você sente alterar é a velocidade. Não, é o seguinte, em qualquer economia liberal do planeta Terra, um COAF fica na responsabilidade da economia. Isso é assim nos sistemas liberais. Por quê? Porque não tem intervencionismo do Estado. Nos lugares em que o Estado intervém, as esquerdas, por exemplo, o COAF ficaria com o poder de polícia. No Brasil, eles querem, apesar de ser liberal, é aqui que é sempre a dança do maluco, né? Aqui, apesar de ser um país liberal, quer passar para a polícia. Por quê? Porque nós temos casos de corrupção, o que não ocorre nos outros países de uma maneira maior. Então, também é um samba do crioulo doido aqui. Os liberais votaram para o COAF virar polícia. E os não liberais votaram para que ele fosse liberal. Então virou um negócio meio esquisito aqui no Brasil. Na verdade, quem votou contra é quem tem alguma coisa... Lógico, vamos aproveitar. Porque tem pano sujo em casa. Bruno, taca aí na tela fazendo favor. Nós temos aí a relação dos deputados federais pelo Estado de São Paulo, vocês vão passar aí na frente, inclusive daqui de Ribeirão. Foi triste isso. Que esses foram os deputados que votaram contra... pelos deputados do Estado de São Paulo que votaram contra o COAF permanecer no Ministério da Justiça. Será que a gente não consegue chamar um cabra desse para trocar ideia com a gente, para ele explicar por que ele votou? Não vem? Não vem. Pode esquecer que não vem. Eu particularmente sou simpático com a ideia do COAF ir para a Justiça, ou ficar na Justiça, né? Porque ele foi criado pensando em combater o crime organizado, a lavagem de dinheiro. Então é uma questão muito mais anticrime, né? Eu não tenho essa estatística de outros países do mundo, mas eu vejo que pela conjuntura brasileira, a gente precisa disso daí, né? E o que a gente viu na eleição da Câmara dos Deputados lá é que foi uma votação apertada e constrangedora, né? Você viu? O André estava levantando para mim o negócio do Twitter, nego fotografando, filmando, e aí? E o pessoal ficou desconfortável, porque ninguém vem a público falar. Uma curiosidade, por exemplo, a bancada do PT, do PCdoB, né, que tem um pouco mais de implicados aí em investigações em curso, e que claramente querem afastar o COAF da Justiça, votou em peso, então, né, para voltar para a economia, e o Aécio Neves também. Olha que interessante esse alinhamento, né? Então, você vê que é muito mais uma questão aí de implicações, né? Então, assim, eu acho que... Mas ele não pode, a diretriz que desce na Justiça não pode se dar também se ele ficar no Ministério da Economia. Perdeu a polícia, deixou de ser polícia. Agora, se ele vai para a Justiça, o COAF vai lá, ele faz em cima no relatório, não espera alguém pedir. Mas aí vem a história do auditor fiscal.
o auditor da Receita Federal. Semana passada a gente falou com o promotor de exageros e acertos, né, no nosso programa. Vamos dizer, tem fiscal da Receita também fazendo exageros, com autuações, com uma série de coisas, enfim. E dar poderes ao fiscal da Receita foi o que foi julgado e não quiseram dar. Aí voltaram atrás, acabaram voltando atrás para dar uma determinada... e aí eu não sei como é que funciona essa liberdade que ficou para o fiscal da Receita. Acho que tentaram cercear muito aí a autonomia do fiscal, né, de não poder tratar de crimes de corrupção, o que me parece um absurdo, né? Assim, a questão é que se tem um indício, né, uma fiscalização, que ela possa ser levantada e aí o ponto é que tem que ser julgado. Mas não é automático hoje? Por exemplo, se o fiscal da Receita pega os documentos de uma empresa, hoje não precisa mais ir na empresa, né? Ir na empresa do nosso tempo. Ele pega o documento da empresa, ele detecta alguma coisa lá, o andamento daquilo por si só já não rola na justiça, seja civil, criminal, já não entra automaticamente no processo? Em tese deveria, né? Mas você tem questões de alçada, por exemplo, se você tem algum tema que não faz parte do seu escopo, da sua alçada, você não tem competência legislativa para aquilo, você pode ter proibições ali de dar continuidade, teria que remeter para outro órgão, então você cria entraves ali para dar seguimento, né? Então acho que esse é o ponto, né? De você estabelecer limites ou não, né? Tomara que possa encorpar o COAF no Ministério da Justiça, se não para efeitos policiais, né? Mas que possa encorpar os documentos. E aquilo que a gente falou, que ele não tenha nem exageros, nem acertos, mas que também não fique dentro da gaveta. Que seja para todo mundo. É isso, dona Fabiola? De preferência, né? Bom, vamos pegar agora esse resto do programa, vamos falar um pouquinho de alguns assuntos pontuais rapidamente. A decisão aí, o que vocês podem me dizer ou me explicar, para o telespectador, essa decisão do Bolsonaro de ir para a OCDE em detrimento da Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, é mais ou menos aí você largar a mão da Organização Mundial do Comércio. Por sinal, o presidente é brasileiro, né? Brasileiro. É brasileiro. Está lá na Organização Mundial do Comércio e ir para a OCDE. Tem um gráfico aí que está dizendo aí, vocês estão vendo aí agora, o porquê, o que perde, o que ganha indo para um lugar e para o outro, doutor. E aí? É um desejo antigo do Brasil, né, de ir para a OCDE. Você tem ali, aparentemente, algumas vantagens em relação a ser uma espécie de selo de qualidade, né, de você ser tido como um país desenvolvido, com políticas públicas, né, de primeiro mundo. Então, isso atrai investimento, dá um status de segurança. Um selo de garantia? Atrai. É como você ter a classificação AAA lá, né, para investimento. Mas aí já tem sacanagem. Mas a questão, o Edmo, você tem questões subjetivas aqui. Ninguém sabe mensurar exatamente qual que é o tamanho da vantagem de você estar nessa organização. Mas estima-se, né, é um desejo de outros governos, inclusive do Brasil, porque você teria uma atratividade para investimentos de longo prazo, de infraestrutura no país. Então esse é o ponto. E o contraponto é que isso pode ter um custo, né? Você tem que se associar, tem que ter pagamentos aí para se manter lá. A empresária internacional Fabiola Medeiros, multiempresária, Fabiola Medeiros Soros. Amém. Me diga uma coisa, se você tem o seu dinheirinho morando lá na Inglaterra, vou fazer um investimento, você investiga nos Estados Unidos ou no Brasil? Então, atualmente é difícil investir no Brasil, né? No Só no Brasil. na cacholeta. Sérgio De Grande. No Brasil sem medo, com o olho fechado. Com o olho fechado. Com essa economia porcaria, com mudança de regra. E eu vou mais longe ainda, se eu tivesse um lugar para poder investir, que eu gostaria muito de investir se eu tivesse dinheiro, acabando aquele governo maluco lá que vai acabar mesmo, é Cuba, meu compadre. Porque metade do caminho já foi feito, o povo é extremamente alfabetizado, tá tudo. Saúde. Você tem que chegar num lugar que as coisas vão crescer, ou não onde já cresceram.
Crescer é mais difícil, você ganha isso aqui, agora a outra ponto de ganhar é muito maior. É uma pergunta interessante. Então, talvez para você investir em renda fixa, né, o Brasil é muito atraente, mas para investir em infraestrutura, coisas de grande prazo, né? Não em dinheiro, não em mercado de capital, em negócio. Não é muito o cidadão, mas essas organizações, né, esses fundos, eles querem ver políticas públicas, segurança jurídica, né? Custo país, coisas que o Brasil... E você que é afeito a isso, você vê isso da segurança jurídica? Não, eu acho que a gente tem um caminho longo para percorrer, mas eu vejo com bons olhos a gente conseguir adentrar essas organizações, porque vai se discutir isso lá, você vai precisar assumir compromissos com isso, né? Se é o momento, se isso vai trazer vantagens imediatas, a gente não sabe, mas os países desenvolvidos, né, que a gente admira, estão lá. Né? Então... Mas é aquele negócio, é o seguinte, você foi convidado para participar, você foi convidado para participar de um clube de rico. Você vai chegar lá de que jeito? Você chegar lá com uma BM novinha, sabe, aquele terno Armani bacana, você vai ser recebido de um jeito. Agora, se chegar de Chevette e jeans, e aí é uma outra história, meu filho. Como é que nós vamos estar no Clube dos Ricos? Bom, eu quero saber o seguinte, Fabiola, você vai pôr lá no Clube da Borboleta os produtos FBM à venda, não? Sempre, com certeza. Vai ter, Degrandes, vai comprar muito produto do FBM? FBM, vou pôr. Fernandinho Beiramar? Com certeza. Que estão tentando comercializar, fazer um e-commerce para vender os produtos chegando. Fala para mim. É brincadeira, Fala para mim. É brincadeira. Agora o André falou para mim que isso é comum, que tem lá fora, né, André? Não, foi o Degrandes. Foi o Degrandes que falou? Tem, de vez em quando tem uns doidos que fazem isso aí. Mas o louco é quem vai querer ostentar essa marca, por exemplo. Mas você exemplo. pode ter certeza que vai ser o maior sucesso de venda. Você pode ter certeza. Se eu pusesse alguma coisa lá dentro do Clube da Borboleta hoje, tipo, Clube da Borboleta é conveniado, FBM. Ia ser assim, ó, na mesma hora. Na mesma hora ia ter aquele monte de seguidor. Mas aí já entrar um outro monte de seguidor aí. Tem hora que você tem que dar aquela verificada que tipo de seguidor você quer, né? Grande, notícia fresquinha, a primeira-ministra inglesa pediu demissão, finalmente. Demorou. Mas eles estão cantando aleluia de joelho lá. Sério. Pelo amor de Deus. E André, vai ter outro plebiscito, provavelmente, né? Ou o parlamento volta atrás, como é que é o negócio? Não dá para negar o plebiscito que já houve, tem que fazer outro, né? Tem que fazer outro. Está muito mal resolvida a questão, né? Tem que alinhar agora com a União Europeia e os ingleses precisam se resolver lá. Né? Pegou todo mundo de calça curta. Alguém falou para eles, vocês estão loucos, vocês vão sair desse mercado aqui? Vocês bateram a cabeça? Vocês têm dinheiro para tocar sozinho? Já pensou que vai, só de uísque, o que vai deixar de ser vendido, para você ter uma noção? É igual os senadores lá dos Estados Unidos estão preocupados com a corona mexicana. Quer pôr o muro, põe. Mas não deixa faltar corona para. Não interrompe o fluxo, não. Você já pensou em interromper os uísques para a Europa? Já pensou? Esse inglês, o cara acordou de noite assim, ele falou assim: vamos sair da comunidade. E aí, vamos. Quer dizer, só para fechar, capital estrangeiro na aviação, 100%, uma companhia aérea pode. Todo mundo. Mas tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. Não adianta nada ter capital estrangeiro na aviação e o povo sem dinheiro para comprar passagem. Aí não dá, filho. Uma coisa não conversa com a outra, né? E a discussão das malas, né? Que provavelmente devem encarecer agora, porque os caras experimentaram uma grana, uma receita forte com a cobrança de bagagem. Você tirando isso que o Congresso retirou aquela aprovação, provavelmente você vai ter um aumento de passagem aérea, né? Mas acho que o principal mérito aí é a abertura do mercado para as empresas do capital estrangeiro, ainda que totalmente estrangeiro, porque o Brasil, do tamanho que ele precisa de empresas de baixo custo. E até para essa posição de grande, para você ter a população acessível, lá fora é barato viajar, né? Porque tem várias companhias de baixo custo, elas concorrem entre si. Né? Exato, o caminho é esse, né? Então, se tem um mercado fechado, você cria pequenos lobbies, né? E monopólios. Em algum momento... algum aeroporto que o pombo não faça cocô no café de quem está tomando ali na sala de embarque. Meu Deus do céu. Como aqui de Ribeirão Preto, meu pai. Bom, André, obrigado. Eu que agradeço. Fabiola, Degrandes, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.